Irmãos, eu estou ruminando nesse texto há vários dias, e em oração cheguei a um acordo diante do Senhor, porque se eu pregasse isso semana passada ou outras, muitos poderiam levar para o lado da direita e outros poderiam levar para o lado da esquerda. E aí iam dizer que eu estaria fazendo campanha política aqui no púlpito. Como a marretada é bem no meio dos olhos, então eu conversando com o Senhor, e Ele me autorizou para que eu fizesse nesse dia. Todo mundo já votou, todo mundo já está lascado, todo mundo está abençoado, depende do ângulo que se vê a situação, e eu estou com o meu coração tranquilo para pregar. Então, bote o seu capacete, porque o pau vai pegar. Salmo 26, versículo 4. Davi, quando está escrevendo esse salmo, ele realmente manifesta tudo o que é maravilhoso na condição de habitação de Deus. Mas no meio de toda esta condição de bendizer o Senhor, de estar na presença de Deus, de manifestar isso, o cerne é o versículo 4. E Davi então manifesta toda a verdade, quando no versículo 4 ele diz: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Davi estava interagindo com o seu coração diante daquilo que os seus olhos viam. Davi conseguia perceber homens falsos, o que nós também conseguimos com muita facilidade. A falsidade é algo que nós conseguimos ver e conseguimos nos esquivar dela. Porque a falsidade, ela é construída muitas vezes pelas coisas que nós damos às costas. Quando não nos envolvemos, sabemos a nossa responsabilidade, mas não nos envolvemos. Esse é o princípio da falsidade. A falsidade é quando a gente sabe que tem que fazer as coisas e não faz. E a Bíblia bem diz isso no Novo Testamento, que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso comete pecado. Então, a segunda parte, Davi diz: e com os dissimuladores não me associo. Preste atenção, irmão. Davi está falando que a dissimulação, ela não é o princípio da falsidade. Dissimulação é um princípio de associação. É um princípio que começa a trazer vantagens para nós. E nós começamos a comprar as vantagens do dissimulado. E quando nós entendemos porque recebemos o que é dissimulado, então perdemos porque estamos enredados com o que é dissimulado. E a palavra do Senhor, por boca de Davi, o rei profeta, diz que se tornou uma associação, mas Davi sabia muito bem, dizendo: eu não faço parte da associação com o dissimulado. O que é dissimulado é algo que destrona o conceito daquilo que Deus oferece para nós como princípio de associação que se manifesta por ganho. Não se esqueça, tudo que vier à sua mão e que for manifestado por ganho, não estou falando financeiro, estou falando de conversa, de palavras, que pode sim se tornar financeiro, que pode se tornar suborno, que pode se tornar compra, que pode se tornar roubo, que pode se tornar negar, que pode se tornar falta de dizimar, falta de ofertar. Tudo isso é dissimulação.
associação de um coração que se coloca debaixo de dissimulação. Não evangelizar, isso é característica do dissimulado. Ele se associou a um grupo que ele tem resposta para não fazer o que a Bíblia obriga, exige, ordena que nós façamos. Por isso não me convide para ir para o Uruguai. Porque eu não vou para lá para obedecer homem nenhum. E na verdade até me dá uma coceira no garrão. Lá é um lugar bom para... mas o pessoal não dá, o pau vai comer, daqui a pouco se lixando se o pessoal vai deixar ou não vai deixar. Deus precisa de pessoas que tenham realmente hombridade de fazer. Nós não fazemos nem aqui, vamos fazer no Uruguai. Graças a Deus, porque ainda tem uns misericordiosos que vão até lá. Sabe o que falta para o mundo muçulmano? Uma igreja que não seja dissimulada. Paulo, quando chegava nas cidades para pregar o evangelho, o que ele sabia que estava lá esperando por ele? Cadeias, prisões, açoites. Mas o que ele chegava nas cidades e fazia? Pregava o evangelho. Mas o pau cantava: mas é para isso que aprove a Deus, desde o dia do meu nascimento, revelar Cristo em mim. Essa é a bênção. Quando o nosso amor for maior pela verdade do que nos associa ao sagrado, à trindade, a Deus, e não às associações das nossas falácias, das nossas ideias, das nossas conjecturas, nós vamos mudar bastante e seremos uma igreja muito diferente. A dissimulação é a serpente no Éden. Por quê? Chegou para Eva e disse o que para ela? Eva, tu vai se lascar. Não, Eva, Eva, tu não quer se associar com o meu pensamento, Eva? A Eva, o que você quer? Eva, você pode comer de todas as árvores do jardim? A Eva, o seu pensamento não é ruim, eu vou interagir com você. Não, a gente pode comer de tudo, menos dessa. Essa é a única que a gente não pode comer. Porque Deus diz que nós não podemos nem tocar nela. E aí o que a serpente disse? Não é bem assim. O dissimulado, ele começa a ventilar ideias de associação. Então quer dizer que eu vou ficar inteligente? É assim que vocês acham que os professores universitários fazem com os alunos como? Eles chegam com um livro e com um diploma de doutor, bate na mesa e diz para a molecada: os pais de vocês são um zero à esquerda. Quem sabe da vida sou eu que sou o doutor. E os bocó? Ensina-nos, ó mestre. E aí eles roubam a tua percepção de julgamento. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dizendo que roubam a tua maneira de pensar. Roubam o teu entendimento. Roubam o que te qualifica como pessoa. E depois que eles roubaram, sugaram você até o fim, eles jogam você no meio da sociedade cheio dos pensamentos. E sabe por que esses pensamentos são mundanos e profanos? Porque eles desqualificam os princípios que os pais ensinavam. E a palavra de Deus sempre colocou. E as nossas crianças cantaram aqui brilhantemente. E eu quero dizer, louvado seja o nome da Tete, da Débora, que são inspiração para esse culto. Quando nós podemos ouvir das nossas crianças que nós queremos ser o legado que os nossos pais nos deram. A nossa sociedade hoje quer ver tudo de moderno, menos se submeter à condição de um legado de fé. Isso quer dizer que os pais não erram? Se existe alguém que erra, é o pai e mãe. Mas existe um legado de fé. É no legado da fé que se baseia a continuidade da caminhada.
Mas não, se joga tudo por o alto, por causa de um emprego, por causa de uma promoção, por causa de uma universidade. E cria-se um conceito de associação aonde o dissimulado ficou poderoso. Dissimular gera uma associação de poder, irmãos. Isso que Davi está dizendo é um grande problema, porque isso é sustentar um espírito demoníaco que quer dominar, dissimulando como sempre o fez. Mas eu não posso expressar a minha vontade. Pode, não deve. Mas o dissimulado, ele compra a tua ideia, ele compra o teu coração, ele compra as tuas intenções, ele rouba o teu pai, ele rouba a tua mãe, ele rouba a tua igreja, ele rouba os teus amigos, ele rouba tudo o que te faz gerar e ser manifestador de um legado. E é muito bom os nossos jovens ir, pelo menos, para a faculdade. Porque ali, pelo menos, eles vão ser provados um tiquinho. Porque o evangelho é muito fácil hoje. Mas o dissimulado negocia, deforma e compra. Com muita facilidade. Provérbios 26. Versículo 24. Olha a raiz. Aqui em Provérbios, já é o sábio rei Salomão, filho de Davi. Provérbios 26, versículo 24. Aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Todo dissimulado tem no coração engano. Está fora da percepção e da visão do reino de Deus. Absolutamente todo dissimulado está enganado. Algum escapa? Nenhum escapa. Mas eu sou crente, pastor. Nós já vamos para Gálatas e tu vai ver que Pedro também ficou dissimulado. Se associou aos dissimulados. E o pau cantou. Porque o que é dissimulado está no erro. Ele está fora do padrão. Você quer ver como se compra? Eu já fiz isso na EBD, esse exercício. Mas é bom fazer com a igreja à noite, porque alguns não vêm na EBD. Mas quem sabe a dissimulação se perca, né? Mapa da violência ou atlas da violência, você tem aí. Mas isso não é ensinado na escola, isso não vai para jornal, isso não é dito nas igrejas. Aqui tem um doido, barbicha aqui, que mostra a realidade. Mas você pode procurar isso aí, é dados oficiais do governo, publicado em 2016, referente a 2014. Agora já tenho de 2016. Você pode procurar aí. É um livro. Eu tenho em PDF no computador, dá 180 páginas. Se você botar o Atlas, também por aí. No Brasil foram contabilizados em 2014 59.627 homicídios. 10% dos homicídios do mundo estão aonde? Mas o dissimulado diz o quê? O povo brasileiro é um povo tão bom. O povo brasileiro é um povo pacífico. Quem já escutou isso dizendo que o povo brasileiro é pacífico? É um povo tão ordeiro. Isso é dissimulação, isso é engano, é isso que vem. Ah, nós somos tão pacíficos. Pega a hora do rush em Balneário que tu vai ver. Como o povo é pacífico com as mãos, com os lábios. Como a passividade vai embora, ó. Você pode imaginar, meus irmãos, no mundo inteiro, com guerras e tudo, morre 600 mil pessoas. No Brasil, 59.627 homicídios. Aonde que nós somos um povo pacífico, irmão? Você pode imaginar isso? É muita gente morrendo. É muita gente morrendo. Mas o dissimulado diz o quê? Ah, não, mas vai ter que ser assim. A guerra da Síria, irmãos. Em 2014 matou, se não me engano, 25 mil.
ou 30 mil pessoas. Nós matamos 59 mil. Quem é mais violento? Aí a gente vai para a mídia bota o quê? Guerra na Síria. E aí nós olhamos de tadinho, estão morrendo lá de rastar de apá. E aqui, você sabe o que é isso, igreja? Você sabe o que é isso? Isso é sangue derramado no solo da nossa terra. Você sabe o que é isso? Você afronta o nosso Deus. E nós como igreja nos preocupamos, clamando que o Senhor tenha misericórdia e perdoe a nossa terra por derramar sangue, muitas vezes por qualquer tipo de bobiça, por R$5, por R$10, por 20, por 50, por 10 mil que seja, mata-se. Se pede uma coisa e a pessoa não pode, atira, dá facada. Mas colocaram os dissimulados que nós somos um povo muito bom e ordeiro. E agora, nos últimos 2 anos, 3, a esquerda sim, porque ela fez, que manifestou agora que o brasileiro virou o povo mais violento do mundo. E agora vocês sabem, né? Dia 1º de janeiro, você vai comprar arma no R$1,99. O dissimulado, ele faz, e pior que tem tolo que acredita. Tem crente burro que acredita nisso. Depois tem que editar. É no Facebook, não vai burro, mas aqui vai. Ele diz que as pessoas se assustam. Vai ser capado no fim do mundo. O povo não tem juízo, cara. O povo não, agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo. Meu Deus do céu. Quando é que nós vamos ser um país decente? Quando o povo começar a ver horário político, para ver quem senta o pau no outro. Que prazer tem nisso. Que alegria nós temos nessas coisas que os homens engendram como dissimulação. Isso é dissimulação, irmão. Isso é vergonha. Quando se propaga uma mentira e defende a mentira como verdade. Isso é engano. E nós vamos sendo comprados. Gente, você pode imaginar, se você for colocar no mundo, você vai botar 20, 30 países, e nós ainda com um país só batemos todos eles. É muita morte, irmão. É muito sangue derramado no chão. É muita vergonha para nós como igreja. Nós não podemos olhar uma realidade dessa e dizer que está bom. Eu não consigo, porque isso me afronta profundamente. Quando eu vejo brasileiros sendo arrebanhados pela maldade, pelo crime, para ganhar alguns trocados. Quando nós começamos a ver os nossos filhos, que não têm mais o ímpeto do trabalho, antes querem se preocupar com o bem-estar. E isso vai dissimulando, isso é dissimulação, irmãos. Quando nós estamos conversando com os nossos filhos de 12, 13 anos, e eles estão preocupados com a aposentadoria. Não chegaram nem no serviço, já querem se aposentar. Ainda nem tem uma profissão, mas não, será que daqui 40 anos eu vou poder me aposentar? Aí tu fica olhando, meu Deus do céu, o cara nem começou a trabalhar, já está pensando na aposentadoria. Essa é a consciência do nosso país. E você diz, não pastor, é sério. Meu filho, começa a botar o legado no coração de muito crente. Se tiver oportunidade de ele se aposentar com 20 anos, ele vai se aposentar, pode ter certeza. Ainda que seja com os milhões de dólares de um salário mínimo. Ele troca tudo que ele tem para ter a certeza de que ele se agarrou em nada. Isso é dissimulação. Isso é dissimulação. Violência. Mulheres, das 59.627, 7,99 são mulheres. Isso quantifica em 4.757 homicídios.
7% são mulheres. Destes 4.757, 40% foram crimes cometidos pelos parceiros, ou seja, pelos homens, dando um total de 1.902 mortes de mulheres sendo assassinadas por seus maridos. Dos 59.627, 92% são homens. Quem é que está morrendo mais, gente? É mulher ou homem? De 59, morre 54 mil homens. Quem é que está morrendo mais, gente? Homem ou mulher? É homem ou mulher? Mas sabe por quê? Você está sendo envolvido pelo que é dissimulado. Você está dizendo, não, pastor, não pode, porque a mídia diz que morre muito mais mulher. O senhor está errado, pastor. Mas você está vendo ali? Agora saiu a nova, 65 mil morreram, se não me engano, em 2017. 59 mil é homem, 6 mil é mulher. Continua o mesmo índice. Quem é que está morrendo mais, irmãos? Veja ali. 92% de 59, 54 mil são homens. Mas eu já pregando nessa igreja falei, existe lei para papagaio, pagar, para tamanduá bandeira. Tem lei. Tem lei para homossexual, tem lei para mulher, tem lei para mais de idade, tem lei para menos de idade, tem lei para tudo. Para quem que não tem lei? Para o homem, porque o homem pode morrer à vontade, pode encher de caminhão, homem. Não serve para nada esse traste de povo. Isso é dissimulação, irmãos. Você está vendo o que é dissimular? Pastor, onde é que o senhor tirou isso aí? Vai pesquisar, meu filho. Sabe por quê? Porque o pastor não tem nada para fazer. Daí ele fica no computador sem fazer nada, cavocando. Isso aí é para quem quer ser alguém que se preocupa com o seu país. Como que pode, irmão? 54 mil, 2017, 59 mil homens morrem todo ano no Brasil e cada vez mais. Quem de nós não se manifesta? Ora dizendo, Senhor, guarda os homens. Por isso que a mulherada estão toda solteira. Ó, o teu morreu ali, ó. Acabou. Senhor, eu quero a minha alma gêmea. Morreu. Tu está no 92%. Ó, Senhor, o que é meu tem que nascer. É, meu filho, do jeito que está, vai demorar. Você está vendo o que é dissimulação, irmãos? Você está vendo como o nosso país é um país que é governado por leis dissimuladas, leis esdrúxulas, leis que protegem todo mundo. Irmãos, a lei tem que servir para mim, serve para a mulher. Mas não, criaram o feminicídio, porque matava mais mulher. Vai aí ver na mídia, se você vê algum homem morto pela mulher, não aparece, mas as mulheres matam. Olha lá, mortes por convivência familiar entre homens e mulheres. Morreram 3.277 homens em 2014. Morreram quantas mulheres? 1.902 mulheres no mesmo período. Quem matou mais, irmão? Os amores das mulheres. As mulheres matam mais no Brasil. Vai ali, vai lá em Floripa, na NSC, vai na Rede Globo e diz que ali em Camboriú, aqui em Balneário, um homem matou uma mulher. Rapaz, até o cachorro que se graduou, jornalista, pastor, teólogo, ele vai lá para fazer o exame do negócio. Agora diz que uma mulher matou um homem. Não aparece, mas nem o cachorro. E você diz que aquilo que você escuta nos rádios e vê na televisão são notícias. Não. Isso é um povo dissimulado. Que você vê nas universidades, nas escolas, entrando no 2º grau, no 1º, que é a mulher tadinha, é o feminicídio. Mas as mulheres, se tiver chance de meter a faca no bucho do marido, finca. E dorme, irmão, vigiando e orando, porque as mulheres matam mais de noite. Dá uma noite de prazer e o cara dorme, né? Aí acorda de madrugada.
cabo no peito. Irmãos, isso aí é a mais pura da realidade. Isso é falado na televisão, irmão. Isso não é falado nem pelos canais que o próprio governo divulga. Quem é que mata? É os homens que são os ogros, matam as mulheres. E as ogras, o que fazem aí nesse negócio? Irmãos, se o homem mata, a mulher mata. O jovem mata. O velho mata. Não é por qualificação, irmãos, de sexo. Isso é índole. Está lá dentro do coração do homem. No culto dos homens, eu estava falando aqui. Entra lá para você ver a CNN. Não, BBC de Londres. Que fez uma pesquisa com os brasileiros, os latinos, os asiáticos que vão morar em Londres. E que daí chegam lá, se apaixonam e casam com as londrinas. Vocês sabem o que acontece com eles? As mulheres afofam o couro deles lá. Mas pastor, por que isso? Porque lá elas têm dinheiro, lá elas dominam o país, lá elas dizem, nós somos britânicas, e você o que é? Você é um reles de um brasileiro, e o brasileiro sim, e ele senta a mão nos cornos, pá! E ele fica lá, bate mais, que eu gamo. Você não sabe isso? Ué, mas por que, pastor? Pois é, que engraçado, né? Aonde a mulher domina, também espanca o marido. Ah, pastor, onde é que é isso? Né? Uganda, Somália. Isso é Londres. Isso quer dizer que se a mulher tem poder sobre o homem, ela senta a gibata nele, arranha ele, morde ele, bate nele e faz as maiores atrocidades no homem. Sabe como? Com palavras. Seu desqualificado, seu submundo, seu horrível. E o homem assim. Por que ele não sai, foge e vem para o país? Porque ela o ameaça dizendo que se tu for viajar, eu ligo para a companhia aérea e eles impedem o teu voo e eu te prendo. E tu está fora da tua nação, longe da tua terra e acusado. O que os homens, cabra macho brasileiro, europeus, asiáticos, asiáticos e africanos fazem? Quietinho. Aí a gente diz, não, mas o homem, ele impõe mais a sua força, ele é mais violento. Pois é, ele lá. Quer dizer que as britânicas agora fazem musculação para sentar a mão no vidro dos homens? Elas não fazem nada disso. Elas detêm poder, e quem detém poder, oprime. Isso não é homem, não é mulher. Já preguei aqui na igreja, dá poder para os filhos, como a nossa geração está dando, e nós vamos ver os nossos filhos mandando os pais. Já estamos vendo. Sempre falei, criancinha desse tamanho, chega no shopping e a mãe diz, e aí meu filho, o que é que tu quer comer? Eu fico de bobeira. Eu saí de Urubici e a mãe diz, está na mesa, e ela saía, porque nós pulava para cima. Nós em 5. Aí você diz, pá, mas vai ser irmão da Lilhaça e do André, para tu ver, se tu não for ligeiro no bife, ele só fica com a cebola. Até para orar. Tinha que orar com o bife, olha, garfo no bife, cara. Se abrisse os olhos, tinha já feito uma roda em volta. Cara. Hoje tem demais, e a geração está sendo influenciada pelo que é dissimulado. Você que pensa que você... Não, pastor, eu sou crente, eu não estou entrando nesse negócio de dissimulado. Está repreendido em nome de Jesus. Dissimulado aí, cara. Começa a ver, é bonito isso. Cuidado com você investe tanto sua vida. Que poderia investir tantas coisas para o bem de outras pessoas.
para fazer tanta diferença. Nós investimos, às vezes, em festa de 1 mês de criança, porque já me deu um calorão. Já fazer aniversário de 1 ano é despesa. Posso fazer? Pode fazer, não tem que se meter. Eu estou dizendo que eu acho que já é um erro. Não vi criança nenhuma com 1 ano. Ai, parabéns a você. Está ali babando, enchendo a fralda, sem saber. Não come do nada que tem ali. Só toma leite. E todo mundo, parabéns para você. E aí agora os bocó inventaram o tal do messário. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ai, meu Deus do céu, cara, será que não tem uma pia de louça para lavar, meu Deus? Messário! Fazer uma festa, meu filho fez 1 mês. Meu Deus do céu, Jesus volta. Cara, eu tenho 47 anos feitos. Mas, homem, minha cabeça é de 170 no meio de hoje. Demais, meu Jesus amado. As coisas fora do negócio. Ah, pastor, mas eu gosto, eu quero fazer. Faz, meu filho, faz. Só estou dizendo para você, cuidado que aquilo que você faz se manifesta em uma ação de dissimulação. Sabe o que é dissimulação? É quando se ensina para você uma verdade que não é verdade. E aí quando a gente olha para isso, o que a gente vai dizer? A realidade é isso aí. A realidade é que morre muito mais homem do que mulher. E muito mais mulher mata homem. E a gente tem que ver a campanha, muitas vezes falando, eu não tenho nada contra, não entendo, mas muitas vezes nós temos que se deparar como que o Brasil tem se tornado um dos países que mais mata homossexuais. É 1 por dia. 365 dias. Morre 300. Vamos dar uma colher de chá, 400 homossexuais morrem no nosso país por ano. Porém, mas está morrendo 59 mil homens e nós não damos bola, mas se morrer 400 homossexuais, nós choramos. E de 20% a 30% eles matam entre eles. Mas isso não passa na mídia. Aí nós somos homofóbicos. Mano, cuidado com o que é dissimulado, mano. Entra com uma realidade, nós é verdade. Que verdade é, meu filho? Pode me dizer que verdade tem nisso? Se morresse 1 homem por dia, nós estávamos estourando foguete. Irmãos, prestem atenção. Hoje no Brasil, 51, alguma coisa é mulher. 48 ponto não sei quanto, 80 e pouco são homens. Está cada vez se distanciando mais. Você sabe por quê? Porque as mulheres duram mais. É muito mais fácil ver viúvas do que viúvos. Os homens morrem mais cedo. E os homens estão sendo dizimados no solo da nossa nação. Isso quer dizer que até 2030, essa diferença pode chegar, sabe quando? A 5%. Aí você diz, pastor, o que tem 45% é homem, 55% é mulher? Não, mesmo. Já é irreversível. Não consegue mais voltar ao ciclo natural familiar. A família vai ser extremamente afetada e ela vai ser guiada pelas mulheres e não mais por homens. Vai mudar o conceito nosso como país. Porque os homens foram preparados por Deus para carregar o fardo do lar, as dificuldades da casa. Porque Deus preparou o homem e colocou sobre eles força. Mas muitas vezes o que é dissimulação começa a vir, entrar bem devagarzinho, e a gente não vai dando bola, a gente não chora diante de Deus, a gente não suplica, a gente não implora para Deus para mudar a história da nossa nação.
Ah, pastor, então pode matar as mulheres e os homens, não? Não, isso aí eu não vou nem fazer campanha, porque o mundo todo vai fazer campanha. Porque o que é dissimulado é carudo. Mas o que é verdade custa muito caro, irmãos, para ensinar. Porque o que é verdade tem todas as barreiras do mundo que você pode imaginar contra a verdade. Todas as barreiras que você pode imaginar contrárias à verdade. Mas a dissimulação, ao engano, ao que é desestruturar o que é verdadeiro, está cheio. Está cheio. Gálatas 2. Ah, pastor, eu sou crente. Cuidado, meu filho. Vou te dar o exemplo de Paulo. Colocando o nosso amigo Pedro, que não entrou sozinho. Diz assim o texto, Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Pedro, resisti-lhe face a face, porque se tornara, o quê? Repreensível. Repreensível é quando nós cultivamos o engano. Então estamos baixo de repreensão. Essa pessoa precisa ser arrancada do engano. Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Pedro, que era judeu, comia com os gentios, sentava na mesa, batia papo. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. Olha só qual é a ação. Separado completamente. Apartou-se, dividiu. Judeu é judeu, gentil é gentil. Aonde isso? Na igreja de Antioquia, que hospedava eles. Você acha que a dissimulação não vai? Aonde acontece isso? Na igreja, cara. Se aconteceu com quem aconteceu aqui, gente? Com Paulo repreendendo a Pedro. Mas é Pedro só que está nesse negócio? Vai lá. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de quem, irmãos? O próprio Barnabé. Barnabé, sabe o que significa? Filho da consolação. Sabe quem é ele? O pai na fé, discipuladora de Paulo. Barnabé, que o Espírito tinha dito, separai para mim, Paulo e Barnabé, para ir aos gentios. Barnabé, na igreja de Antioquia. O que Barnabé fez? Se juntou com os outros. Olha o que é a associação, irmãos. Ela não é assim, nós estamos aqui e você está lá. Não, e quando tu vê, tu está numa rocha. Lascado, rapaz. Frito. A Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Eu vou dizer, eu sou um homem do Espírito, eu oro todo dia. Não garante que a associação do que é dissimulador não esteja presente no seu coração. Mas eu sou pastor. Se apóstolo estava, então pastor mesmo é a classe inferior. Eu examino isso. Você precisa examinar isso, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo que Pedro entrou nesse barco. Paulo está afirmando que Barnabé entrou nesse barco. Homens preparados, homens dispostos, homens verdadeiramente cheios do Espírito Santo e de fé. Imagina para quem não ora e lê Bíblia e não sabe do que acontece aí no mundo. Cuidado que a dissimulação pode ter invadido teu coração e ter contaminado a tua alma. O que diz o texto? A ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo o que, irmãos? A verdade do Evangelho. Disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus,
também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que ele está dizendo? Gente, presta atenção, o dissimulado, ele se associa e manifesta poder ao associado. Ele se acha melhor do que o outro. Eu já preguei muitas vezes aqui. Pastor, eu sou esquerda, você é esquerda, e se acha melhor do que os outros, é um dissimulado. Ah, mas eu sou direita, e se acha melhor do que o outro, também é dissimulado. Porque se parte gera poder, domínio. Eu já ouvi muitos crentes, muitos pastores, que falam como se o sul fosse a terra dos milionários e o nordeste fosse a escória da humanidade. Não é, irmãos. A dor do nordestino tem que ser a minha dor. O sofrimento do sertanejo tem que ser a dor do que vive nos pampas irrigados. Tem que ser a mesma dor do fazendeiro que entra dentro da sua colheitadeira e varre a sua lavoura. Quando nós entendemos que nós somos um povo, igreja, nós perdemos essa identificação de poder que Paulo está se referindo, dizendo que quando a dissimulação divide, segrega, destrói, ela está dizendo que nós evidenciamos então um Cristo que é o quê? O que nós manifestamos. E aí ele diz, então peraí, se andar no erro é manifestar Cristo, então quer dizer que Cristo é ministro do pecado? E qual é a resposta de Paulo? Certo que não. Ele está falando para quem isso aqui, irmãos? Para a igreja. As pessoas do mundo serem dissimuladas, irmão, isso é normal, irmão. Agora a igreja não tem espaço para isso. Colossenses 2:8 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Mesma raiz de dissimulado. Sutileza. Não se apregou a nada de forma definida. Se faz as coisas de forma sutil. Por que não se apresenta isso em horário de jornal nobre para mostrar para o país o que ele é? Qual é o problema, irmão? Você pode me dizer qual é o problema de mostrar a verdade? Não, pastor, nós não podemos fazer isso, porque daí os homens ficam mais fortes, eles vão bater mais nas mulheres. Quem é que falou isso? Informação, irmãos, não é o que se defende que precisa ter nas escolas? Porque informação gera conhecimento, informação é uma pessoa instruída, informada, é um cidadão ativo, mas desde que seja a informação sutil, dissimulada, enganosa. É isso que se faz. Qual é o problema, meu Deus? Coloca isso. Qual é a dificuldade? Entra aí na internet, depois em casa, para tu ver, bota violência contra o homem. Se você achar alguma coisa, manda para mim, porque eu não achei. Não existe. Agora põe violência contra a mulher, para tu ver. Não tem espaço na tela. E como já preguei aqui, existe delegacia da mulher. Delegacia da mulher para proteger a mulher? Não, é para prender o homem. Porque se duas mulheres se pegar no pau e uma acertar e comer a orelha da outra, e ela for lá na delegacia da mulher e chega lá e dizer assim: a minha vizinha comeu minha orelha. Como é que é? Teu vizinho? Não, vizinho não, vizinha. Não podemos fazer nada aqui. O que não é delegacia da mulher? É.
Sim, minha vizinha me agrediu. Sim, mas daí isso não é problema nosso, isso é problema da delegacia normal. Você vai lá na delegacia normal. Aqui é a delegacia das mulheres. Algum vizinho também te mordeu a outra? O vizinho relou a unha em você? Se o vizinho fez isso, aí é com nós. Mas se não é, aqui não é problema nosso. Tu sem orelha e com outra mulher com outra orelha, vai reclamar lá na outra delegacia. Você está rindo? É a realidade, minha filha. Delegacia da mulher é delegacia para prender o homem. Toda a nossa sociedade entrou dentro de um ato de simulação para fazer o quê? Que o homem suma da sua posição. Cuidado. A Bíblia diz que a posição do homem é muito dura. Ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a informação que tem que colocar no coração de uma criança, de um filho, para que ele seja realmente instruído na verdade. E colocado no coração das nossas filhas, busque um homem que te ame e que te valoriza como tu é. Uma princesa de Deus, uma mulher que quer edificar uma casa com seriedade. Mas não, a gente diz, não entra nesse negócio de casamento porque tu sabe, o homem vai te matar. Casa minha filha, mas se ele relar o dedo em você, você me chama que eu vou resolver o problema. Estão morrendo. E os poucos que tem, se agarra. Está cada vez menos. Está cada vez menos. E para nós homens, dá para escolher a unidunité, salameminguê. E a coisa está sobrando. A gente ri. Mas a gente nunca teve uma escassez tão grande de homens sérios. Uma sociedade séria que manifestasse verdade. Cuidado. Que ninguém venha arredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o que diz o texto? Os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nós, igreja, estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, o texto, versículo 9 diz: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vai ter uma mulher sendo maltratada em toda a plenitude da divindade, irmãos? Vai ter filhos criados de qualquer jeito, vai ter mulheres sendo completamente afoitas, tolas em suas conversas, homens que não sabem cuidar de sua casa. Vai acontecer isso? Mas já foi, a plenitude já chegou. Mas nós precisamos chegar lá, pastor. Sim, versículo 10 dá chance, diz: também nele, em Cristo, estáis o que, irmãos? Tem outra tradução aí? O que é estar aperfeiçoado, irmão? Está pleno. Em Cristo nós já chegamos. Sabe por que nós não usufruímos? Porque o poder de dissimular começou a esvaziar os nossos corações. E nós vamos ver isso lá na frente. Abra os ouvidos, igreja. Eu não estou pregando para o dia de hoje. Está tudo muito bom. Mas estou abrindo os nossos olhos para daqui 15, 20 anos. Se nós continuarmos debaixo do poder do que é dissimulador, nós vamos colher uma sociedade que já está encaminhada, mas uma igreja fraca, sem nenhuma unção, completamente desprovida da plenitude de Cristo e sem nenhum entendimento, como diz o texto, das coisas profundas de Deus, mas vão estar embebecidas com rudimentos de homens, que não é segundo Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados, diz o versículo 10, ele é o cabeça de todo principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a fé, irmãos, que nos garante a vitória sobre o engano do poder do dissimulador,
sobre as sutilezas de Satanás, sobre o engano do poder, que a gente fica imaginando que o poder é lá em cima, é um aglutinar de gente. O poder, ele começa a ser destrutivo quando ele chega na nossa casa, quando ele ganha os nossos pensamentos, quando as coisas de Deus passam a ser utópicas e as coisas do mundo passam a ser realidade. Enquanto Paulo afirma que nós recebemos o poder do Cristo ressuscitado, a fé no poder do Deus que ressuscita mortos. Mas isso é difícil de entrar em nós, é difícil nós deixarmos o coração aberto. É muito mais fácil ouvir o canto da sereia, o que é dissimulador. E diz mais, 13, quem está debaixo de dissimulação? E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Essas ordenanças também são tradições, filosofias e vãs sutilezas dos homens. Quem nasceu de novo usufrui da obra de Cristo, porque as coisas do mundo estão cravadas na cruz. 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz continua sendo não apenas o ato que nos leva à salvação, mas o ato que nos apresenta para a santificação. A cruz consegue ver isso e constatar a realidade que precisamos mudar a história da nossa nação. E não vai ser pela troca de presidente que vai fazer isso, mas vai ser pela troca de um coração numa igreja viva, numa igreja verdadeiramente que prega a ressurreição de Cristo e vive o testemunho da fé. Uma igreja que não é comprada por vidas dissolutas e nem tampouco por tradições humanas e filosofias e vãs sutilezas que tiram e empanam a glória do Cristo crucificado. Porque nós para o mundo estamos mortos e o mundo para nós permanece morto. Nós não temos meio termo, porque se ficarmos no meio termo, ainda que sejamos crentes, ainda que estejamos na presença de Deus, ainda que estejamos buscando Deus, não se esqueça, a vã sutileza, ela entra na sua vida como uma tradição de homens. Minha mãe era assim, minha avó era assim, minha bisavó era assim, e eu também sou assado. Vãs sutilezas destronam, destroem. Tiram a realidade do que é o Evangelho de Cristo. O que falta para nós? Nada. Porque já somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Seremos, pastor? Não, somos. Por isso você vem na igreja. Por isso Deus coloca um pastor para guiar a sua ovelha nesses dias, para que nós possamos saber a realidade e orar para que Deus transforme a vida dos nossos homens. E se você olhar no mapa da violência, para mim no atlas da violência, você vai ver que a grande maioria dos que morrem tem de 16 a 24 anos. A geração que está morrendo é uma geração que não vai ter manifestação na próxima. Não vai ter filhos, não vai ter netos, não vai ter esposas. Nós estamos caminhando a passos largos, mas ainda como igreja, não entendemos a realidade de chorar e clamar que o Senhor mude a história da nossa nação. Mude os nossos corações. Se não for para te servir, deixa aqui. Se eu